Muito boa tarde, galera. Nosso Globo Esporte já começou. Vem que daqui a pouquinho a gente vai falar tudo da final do Mundial de Clubes da FIFA. O Guardiola, né, bateu o dinizismo. O City passou fácil pelo Fluminense, um 4-0. Daqui a pouquinho eu te mostro tudo. Álvaro Damião está chegando. O primeiro tempo do Galo neste sabadão aqui do Rádio Esportes. Alô, Damião, um abraço. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Cirilo. Um abraço para você, um abraço para os ouvintes do Rádio Esportes. 11 horas com mais 38 minutos. Daqui a pouco a gente traz informações sobre Gustavo Scarpa, o que o Atlético espera para poder anunciar a contratação oficial do jogador. Mas antes, olha que ação legal que o Atlético está fazendo neste exato momento. Começou às 10 horas da manhã, lá na Casa do Galo Doido Noel, que fica na Arena MRV, naquele complexo de experiência que é muito legal, muito bacana. O Atlético está fazendo uma ação lá envolvendo crianças, não só da região, como de Belo Horizonte inteira. Quem quiser participar é só chegar por lá. O Atlético está distribuindo 3.000 camisas do Instituto Galo, listradas de preto e branco. São lindas as camisas que o Instituto Galo está oferecendo a crianças de até 5 anos que comparecerem à Casa do Galo Doido Noel, lá na Arena MRV. A ação começou às 10 horas da manhã e vai até às 8 horas da noite. Portanto, dá tempo, tem camisas ainda lá. Muita gente fazendo uma festa muito bacana para essas crianças. São muitas as crianças que estão na Arena MRV neste momento, recebendo do Atlético uma camisa para poder guardar de recordação, e principalmente agora, época natalina, às vezes já ganha um presente logo. Tem criança, a gente sabe as dificuldades que existem, não consegue ter um presente no final do ano. E o Atlético está fazendo essa ação natalina com os seus torcedores. Sobre o time, o Atlético continua de férias, reapresentação marcada para o dia 8 de janeiro, e quem pode ser anunciado a qualquer momento, eu confesso para você, ô Cirilo, que eu fico obviamente olhando ali nas redes sociais, na internet, tem gente que crava assim, não é agora, já tá acertado, acertou hoje. Aí a gente procura saber com fontes ligadas ao clube, falando, não, a gente só vai anunciar de forma oficial a chegada do Scarpa quando tiver assinado. O Atlético não vai correr o risco de anunciar um jogador e o jogador não chegar por aqui, né? Como já aconteceu em outras épocas. E vocês se lembram bem. Com toda certeza. Não faz sentido. Tem que tratar a situação com cautela realmente. Mas o Atlético muito confiante, né, Álvaro? Na confirmação. Nos próximos momentos da chegada do Scarpa. O que tá pegando agora é o acerto do Scarpa com a saída dele, tanto do Olympiacos quanto do Nottingham Forest da Inglaterra. Por quê? O Scarpa, ele tinha contrato com o Palmeiras, ele saiu de graça para ir para a Inglaterra, ele tem contrato com o Nottingham até 2026, então tem um contrato longo ainda por lá. Ele está emprestado, não se adaptou ao futebol inglês, foi emprestado para o Olympiacos da Grécia, que é do mesmo dono do time inglês. E entre o Atlético, o Nottingham e o Olympiacos, e também com os empresários do jogador, obviamente, consequentemente com o jogador, está tudo acertado. Falta agora o Scarpa desacertar o que estava acertado entre ele e o time inglês, né? Porque, obviamente, eles fizeram um contrato, ele tem que abrir mão de alguma coisa para poder vir para cá. Então é isso que parece que está pegando. Ele está negociando com o time inglês a saída dele de lá. E para não perder muita coisa, porque parece que ele vai perder um bom dinheiro não mantendo o contrato até 2026. O Scarpa não permanecendo lá no futebol inglês, tentando uma retomada aqui no futebol brasileiro. Ô Léo Figueiredo, tá tudo bem, né? Um abraço, bom dia. Bom dia, Cirilo, bom dia, Nath, bom dia, Álvaro, bom dia a todos. Grande expectativa para a confirmação, oficialização da chegada do Gustavo Scarpa, que está sendo tratado como o cara para ser titular. Você acredita que o Atlético possa ir ao mercado para buscar um outro titular? Ou os titulares, os outros 10, vão ser os caras que já estavam aí, Léo Figueiredo? Essa é uma boa pergunta. Sabe por quê? Por quê? Porque ela é fácil de responder. Tá. Porque o Edu Panzi fala que pergunta fácil, né? Isso e aquilo. Ô Cirilo, o Scarpa é a peça que falta no quebra-cabeça do Filipão. O resto já tá aí. O time titular do Atlético está montado. O Atlético não vai ser diferente de Everson, Mariano, que imagino esteja à frente do Saravia, ainda se estiver saudável, Everson, Mariano, Lemos. Aí o Filipão vai ver se ele vai com Gemerson, se vai jogar com Rabelo, se ele vai jogar com Fux. Mas, cara, não precisa contratar para defesa. Na lateral esquerda, Guilherme Arana. Talvez o Atlético busque um lateral reserva pro Arana. É um pedido, inclusive, aqui do Alexandre Simões, de que o Rubens possa ser cada vez mais um meia atacante, né? Mas ele também vai bem na lateral.
Volantes, o Atlético, Otávio e Batalha, não tem a menor dúvida. O Edenilson terminou o ano bem, mas é Otávio e Batalha. E aí vem Zaratio, Scarpa sendo confirmado. E você acha que precisa de alguém lá pra frente? Não. Então, ou seja... Só pra composição. Gustavo, titular no Atlético, o Atlético vai contratar o Scarpa. Agora, o Galo precisa de ir ao mercado para contratar atacantes. O Galo não pode viver como viveu 2023 de Hulk e Paulinho. Não tem nenhum problema se ser dependente da melhor dupla de ataque do Brasil. Mas você precisa ter opções, coisa que o Filipão não teve. Porque, primeiro, o elenco foi montado para o Kudê, que não tinha essa característica, que abriu mão de Ademir, de Sacha. E depois disso, o Kardec que não entregou, o Vargas que desapareceu, aí o Filipão ficou sem opções, a única era o Pavon. Então, titular é o Scarpa. Agora, para compor ali o grupo, aí precisa de mais atacante. Ô, Natália Fiuza, um abraço, bom dia, tudo bem, Natália? Bom dia, Cirilo, um abraço para todos que nos acompanham, tudo bem? Vamos lá, sobre esse time do Atlético, o Scarpa tá sendo tratado como o cara que vai chegar para ser mais um diferente nesse elenco do Atlético, que tem outros jogadores diferentes. Alguma contratação seria necessária para essa composição do time titular, além do Scarpa, ou de fato é a turma que já tá por aí, Natália? Cirilo, eu acho importante a gente pontuar o seguinte: se o Filipão decidir em 2024 dar sequência ao que tem funcionado, e se eu estivesse na posição dele, não mexeria muito, o Scarpa é a peça que faltava nesse meio-campo. Um cara que vai dar mais criatividade, que vai dar mais dinamismo, que vai agregar ao Atlético um tipo de jogada que o Atlético é muito carente hoje, né? Que é a jogada aérea ofensiva, uma cobrança de escanteio, de uma falta lateral. Então eu acho que se o Filipão decidir manter essa configuração de time que encerrou o ano tão bem e é a opção mais palpável, beleza, o Scarpa resolve os problemas. A minha dúvida realmente é se o Filipão não vai querer dar uma mexida no time para o time jogar mais com a cara dele. Eu não faria isso. Mas a gente falou muito aqui, o Filipão não tem as peças que ele gosta. O Filipão vai ter a oportunidade na pré-temporada fazer um mercado do jeito que ele gosta. Então, eu não descartaria a possibilidade de, contratando atacantes de velocidade, ele ainda querer mudar um pouco no time. Eu não faria isso. Acho que o Filipão também não deva fazer, porque eu não desmancharia a principal dupla de ataque que existe no futebol brasileiro hoje, que é o Paulinho e o Hulk. Mas eu não acho também que o Filipão vai se contentar em só ganhar o Scarpa. Ele vai querer ter jogadores de velocidade, pontas, nem que seja então para todo jogo no segundo tempo, ele dá uma mudada, e o Atlético realmente precisa disso, né? Precisa de mais repertório, de num segundo tempo um adversário mais cansado, um atacante mais veloz, que puxa um contra-ataque, que chegue à linha de fundo. Eu acho que é fundamental isso. Mas eu ainda acho que o Filipão vai querer mais do que só um meia. Ô, Álvaro, a gente tem evidentemente falado muito do Scarpa, mas é natural que o Atlético esteja já no mercado buscando outros reforços, e também é normal que o Scarpa tome todo esse protagonismo, porque é o cara realmente para ser o diferente, né? É uma das contratações, não é contratação do Atlético, né? A verdade é que se o Scarpa for anunciado, e deve ser anunciado pelo Atlético a qualquer momento, é uma das grandes contratações do futebol brasileiro, né? Todo mundo queria repatriar o Scarpa, não é o Atlético. Então, é uma grande contratação. O Atlético hoje está todo focado nela, mas obviamente trabalha outras posições. Agora, o Léo Figueiredo aqui escalou já o time do Atlético para 2024, e nesse time você colocou o Scarpa, o Zaratio, o Paulinho e o Hulk, obviamente. Sim. O Atlético repetiria o esquema de 2013, quando o Atlético montou aquele quarteto fantástico do Bernard, era Bernard, Tardelli, Jô e Ronaldinho Gaúcho. O Atlético jogaria com 4 homens mais próximos do ataque? Olha, você pode falar de quarteto fantástico, o Atlético vai ter um quarteto fantástico. Eu considero Zaratio, Scarpa, Hulk e Paulinho, é um quarteto responsa. Agora, taticamente, diferente do que jogava aquele time do Cuca, que aquele jogava com Tardelli e Bernard abertos, o Jô um centroavantão, e o Ronaldinho Gaúcho jogava onde ele quisesse. Né? Ô, Léo, Ronaldo, fica aí, O Ronaldinho fazia o que ele queria. Talvez esse quarteto aí tivesse até mais a cara do Filipão, né? 2 homens rápidos, verdade, um centroavantão e um meia clássico. Agora, E o Ronaldinho, entre as coisas que ele fazia, o Bernard, você corre por mim, volta lá, meu filho, que o rapaz pegou a bola lá, ó. O Bernard que tinha que ficar. O Bernard e Tardelli, vocês correm igual maluco, e que o Ronaldinho vai sobrar ali, tá? Isso aí, os dois tinham que correr barbaridade naquele time. eu achei que o Álvaro ia arrumar aquelas tretas dele, assim, de sábado de manhã, tipo... Quem é melhor? Qual quarteto é melhor? O de 2013
ou de 2024 se tiver o Scarpa? Mas é uma me deu boa a ideia. pergunta, viu? Vamos fazer isso no debate semana que vem. Eu quero ver quem vai sair do muro pra responder. Eu respondo pra você agora. Não, agora não, guarda pra semana que vem. Meu povo já sabe o que eu vou responder, ué. Não, eu não sei, não. Sério? Manda no zap. Não, O time do Atlético de 2021 foi o maior time do Atlético da história. Tá. Com todo respeito aos outros, e o Galo teve outros esquadrões, Você disse inclusive essa semana aqui, né? Disse isso aqui, inclusive o de 2013. Com muito respeito, com tremendo respeito a Reinaldo, Toninho Cerezo, outros esquadrões que o Galo teve em outras épocas. Mas o elenco, Paulo o elenco de 2021, na minha opinião, é o maior esquadrão da história do Atlético. O time de 2021 é o maior. Ele pode não ter sido o melhor, porque você vai falar, pô, tem um time que esses caras é maluco, Reinaldo e tantos outros. Ok, mas o esquadrão, o elenco, eu acho que o Atlético nunca teve um tão forte. Se eu tô falando do de 2021, que tem alguns que estão aí até hoje, pra mim não tem a menor dúvida. Um quarteto, Zaratio, Scarpa, Paulinho e Hulk, é muito mais equilibrado do que um quarteto Bernard, Tardelli, Jô e Ronaldinho. Já que você... Agora, no auge, eu só respondo na semana que vem, que essa é difícil. Pá! Já que você já deu a sua opinião, eu vou fazer esse tema, Peradelis, no dia que o Léo não estiver escalado. Não, mas você viu... Cara, não tem jeito, deixa eu te falar. Mano, o Atlético, o Hulk é um craque. Não, certo? cara, tá louco. Ronaldinho Gaúcho é um gênio. Se você começar a equiparar... O Ronaldinho no futebol mundial, ele é um dos diferentes. Não, né? Isso é... O Ronaldinho. Cara, o Bernard, com o que o Paulinho tá jogando hoje, o Paulinho joga o que o Bernard jogou, eu acho que sim. Eu acho que hoje o Paulinho... Aquela grande fase do Bernard, que levou o Bernard pra Copa do Mundo, pô. Sim. Né? O Jô, como centroavante, o Galo não tem um centroavante. Não joga com esse centroavante. O Jô era brincadeira, né, cara? Só que se você for comparar o centroavante do Galo, o Hulk ou o Jô, é o Hulk. Se for na função, você tá dizendo, né? Você quer uma treta boa? Nath, você podia entrar nessa. Não, aí você vai compondo. Você tá arrumando uma confusão. Zaratio ou Ronaldinho? Não tem nem conversa, Zaratio, sinto muito. Tardelli ou... Quem seria o terceiro? Ou Scarpa? Tinha que ser o Scarpa. Não vimos o Scarpa jogar no Atlético. Então, mas... A questão é essa, né? Eu fico com o time de 2013. Eu também. Tá vendo? Vai dar discussão, cara. Isso vai dar discussão. Se eu tivesse que escolher, porque assim, esse por time estilo ganhou. de jogo... É porque esse time ganhou. Até por estilo de jogo, eu gosto do centroavantão. Nós vamos fazer esse comparativo. Eu gosto do cara rápido pelo lado do campo. E o Ronaldinho Gaúcho tá em qualquer time. Eu prometo que eu vou é um dos pegar. maiores jogadores da história do Atlético. Eu prometo que eu vou pegar os números de carreira. Você quer fazer isso, né, Léo? Números no auge, né? Vamos pegar o que o cara conquistou na carreira, o que ele tem de gol, assistência. Vamos fazer isso. Vamos essa bagunça essa semana, hein, Léo? Mas não pode somar, não, porque senão o Ronaldinho arrebenta todo mundo. Não, o Ronaldinho, infelizmente, contra qualquer um, ele vai ganhar. Mas eu disse o quarteto. Tá. E cês, atenção para os memes e os xingamentos da internet. Guarda se der errado, você pega esse vídeo em dezembro. Eu disse que este quarteto, na minha opinião, é mais equilibrado. Mas isso eu concordo. Porque aquele quarteto de 2013 tinha o Ronaldinho que não tem conversa. Não tem. O Hulk, pra mim, pode ser considerado o maior jogador da história do Galo. Porque ele ganhou mais títulos que o Ronaldinho. Mas o melhor jogador tecnicamente da história do Atlético é Ronaldinho Gaúcho. E Reinaldo, Rei, eu sei que você tá vendo, mas o Ronaldinho é o Ronaldinho. Não, eu Depois acho que em termos de equilíbrio, não há discussão. Eu acho que até em termos, por exemplo, de intensidade física, eu acho que esse quarteto ganha. Eu acho que em termos de equilíbrio defensivo, de recomposição, esse quarteto ganha. Mas eu ainda acho que Tardelli com Jô e Ronaldinho Gaúcho tinha uma magia que... Não, eu não discordo, não. Ninguém repetiu ainda. Eu tô tentando criar comparações aqui, porque, gente, já falei, qualquer conversa aqui entre o Ronaldinho e Gaúcho, acabou. A história do Atlético não se resume, claro que não se resume, porque ela foi criada desde 1908. Mas a história do Atlético recente é antes e pós-Ronaldinho. Antes e pós-Ronaldinho. Transformador, né? A vinda do Ronaldinho para o Atlético foi transformadora em relação a títulos, em relação à projeção, em relação a coisas que nunca imaginava-se que fosse acontecer com a delegação do Atlético. O treinamento do Atlético. O Atlético treinou um dia antes do jogo contra o Tijuana, lá em Tijuana, no México. Um dia antes, o Atlético fez um treinamento num tipo um clube, lá em Tijuana. Eu estava lá com caixa. Vou te falar um negócio. Tinha 4.000 pessoas aproximadamente no treinamento por causa do Ronaldinho Gaúcho. Mas, obviamente, estavam lá vendo o Atlético. Então, estavam lá para ver. Gente, tinha uma laje que os caras falaram, desce daí que essa laje vai desabar. A laje vai desabar. Na hora do Ronaldinho sair, na hora da delegação deixar o centro de treinamentos para poder voltar para o hotel,
O Ronaldinho teve que parar na porta do ônibus e pedir o pessoal. Falou, gente, deixa a gente ir embora. Porque tava de um jeito, se ele não aparecesse na porta do hotel, o ônibus não saía, cercaram. Então são coisas que foi o Ronaldinho que fez com o Atlético, sabe? O Atlético, todos lá em Tijuana vão lembrar disso, vão lembrar desse Atlético, mas vão lembrar que estavam lá por causa do Ronaldinho. Daqui a pouco a gente volta e a gente traz mais informações do Atlético aqui no Rádio Esportes. Pode ser, Cirilo? Pode ser, combinadíssimo, Álvaro Damião. Vamos nessa, nesse sabadão de futebol aqui na Itatiaia. Álvaro Damião está de volta. Fala aí, Álvaro. Volta pra dizer, e a gente vai atualizando a todo momento, conversando com pessoas dentro do Atlético, e aí tá assinado, não tá assinado, pode anunciar a contratação do Gustavo Scarpa, e a informação que a gente recebe é a seguinte: não, por enquanto não. O jurídico do Atlético está trabalhando para que os documentos sejam assinados o quanto antes. As bases da contratação acertadas, 4 anos de contrato, salário dentro do teto, compra por aproximadamente 27 milhões de reais. O Atlético ainda aguarda os trâmites burocráticos para anunciar a contratação de Scarpa. Ele completa, Cirilo, 30 anos no dia 5 de janeiro. 3 dias depois, dia 8, é a reapresentação do elenco na Cidade do Galo. Quem sabe ele já não comemora o aniversário na Cidade do Galo com os seus novos companheiros no Atlético. Falta ele acertar a saída dele, abrir mão de alguns para poder o Atlético anunciar. E ele acertar a saída dele, no caso, com Olympiacos da Grécia, clube pelo qual ele está emprestado, e o Nottingham Forest da Inglaterra, clube que detém os direitos econômicos do jogador. Entre o Atlético e esses clubes e os empresários do jogador sobre bases salariais, já está tudo acertado. Falta só ele desvincular. O que falta para o Atlético anunciar o Scarpa? Ele desvincular do time inglês, que ele tem contrato até 2026, para ser anunciado pelo Atlético, porque desvinculando, ele pode assinar contrato com o Atlético. Antes disso, não tem como. E para desvincular, ele vai ter que abrir mão de alguns, e aí o Atlético está trabalhando com ele, esperando que ele possa resolver essa pendência ainda hoje, porque a intenção é anunciar o Scarpa amanhã, dia 24 ou dia 25, dá de presente para a torcida atleticana, um presente de Natal, a chegada do Gustavo Scarpa. Sobre aqueles jogadores, a gente falou aqui de contratações do Atlético, do Gustavo Scarpa, mas é bom lembrar que uma das principais contratações do Atlético é a manutenção do elenco. Manutenção com o técnico Luiz Felipe Scolari, manutenção com Guilherme Arana, o lateral esquerdo renovou o contrato até o final de 2027, com Maurício Lemos, contrato renovado até 2025, Mariano acertou o contrato até o final de 2024, o Saravia, que chegou indicado pelo Cudê no início do ano, teve boas atuações, renovou o vínculo dele com o Atlético até dezembro de 2025. O Bruno Fux não foi muito utilizado pelo Fulipão, mas renovou o contrato de empréstimo até o final de 2024. E claro, o Bataglia, mais um que chegou sob indicação do Cudê, ganhou a confiança do restante do clube, destaque titular absoluto do Atlético, não jogou as partidas finais porque estava no departamento médico, renovou o contrato até 2025, Cirilo. Boa, Álvaro Damião, que volta já com mais notícias do Atlético. Vamos lá pro nosso Rádio Esportes Debate. Vamos pedir pra turma da live colocar pra galera que tá no Itatiaia Oficial e no @Itatiaia Esporte a nossa arte do dia, preparada pelo Gustavo Pio, com o mercado da bola, porque nós temos alterações importantes aí no mercado que a gente pode trazer como notícia e debater também na sequência. Olha só, o Gil, zagueiro que defende o Corinthians até 31 de dezembro, o Gil tem o seu contrato sendo encerrado com a equipe do Timão, ele está na mira do Santos e também do Atlético Goianiense. No Santos parece que é um negócio mais quente. Foi um pedido direto do Fábio Carilli, que trabalhou com ele no Corinthians, né? Foi um dos times vencedores. E o Atlético Goianiense, eu acho que o Gil começou lá. Começou lá? Vou pesquisar. Eu acho que sim. Mas são 2 clubes de Série A, aliás, Série B. De um modo geral, né? 2 clubes de Série A, mas o Santos vai jogar a Série B nessa próxima temporada. O Gil deixando a equipe do Corinthians depois de bastante tempo e seguindo aí sua caminhada, muito provavelmente não sendo por lá. Ele jogou no Atlético Goianiense, mas não foi revelado lá não, viu, Léo? Foi revelado no Americano. No Americano é o time de Campos? E depois o Atlético Goianiense, porque eu me recordo que ele veio pro Cruzeiro do Atlético Goianiense. É verdade, 2008, jogou por lá no Dragão. Pode ser que volte pra lá, mas o Santos também tá querendo o Gil. Tem negociação em andamento do Botafogo pelo meio-campista Christian Medina. É do Boca Juniors. Botafogo já fez proposta por ele. O Lucas Moura, meio atacante do São Paulo, renovou o contrato, hein? Vai ficar até o fim de 2026. São Paulo ontem soltou um vídeo institucional
de mais ou menos 1 minuto e meio, todo mundo falando, fica Lucas. Eu fiquei meio aflito com o vídeo, confesso, São Paulo. Não acaba nunca, Não né? acaba nunca. E no finalzinho era a esposa do Lucas e o filho dele também falando, fica Lucas, e o outro, fica papai. E ele vai ficar até o fim de 2026. E o Luiz Henrique, atacante formado pelo Fluminense e hoje no Betis, tá na mira do Flamengo. O Flamengo quer todo mundo também, né? O rubro-negro quer por empréstimo. Luiz Henrique teve um momento inicial importante lá no Betis, depois acho que deu uma sumida, não deu, Léo? Ele sei como é que tá essa temporada. Ele apareceu bem no Fluminense, né? Muito rápido, Bom muito jogador. habilidoso. Teve um bom momento como titular no Betis, mas assim como o próprio time, né, do Betis, não tem sido muito instável na temporada. E o Flamengo, cara, Flamengo não monta time, Flamengo monta elenco, né? Então, seria uma peça como as que o Flamengo tem. Porque Não cabe todo mundo, não, Mas né? tem Luiz espaço pra todo Araújo, Cebolinha. Não, espaço tem, né? Pra ter no elenco é bom demais. Agora, Eles não estão querendo o Gabigol pra lá, jogar. pelo visto, também. Eu acho que, com toda sinceridade, eu acho que o Flamengo tá doidinho pro Corinthians seduzir pra valer o Gabigol. Só que ele não pode, o Flamengo, falar isso publicamente, porque o Gabigol tem uma identificação muito grande com a torcida do Flamengo. Ele criou isso merecidamente, né? O Gabigol entrou pra história do Flamengo. Só que eu acho que o Flamengo tá doidinho pro Corinthians se entender com o Gabigol e falar: tá vendo? O Gabigol que quis sair, não deu pra e o Pedro segurar. vira titular de uma vez por todas. O Gabigol já foi reserva com o Tite, desde Sim. que o Tite chegou. E O Luiz Henrique em La Liga, ele esteve disponível para 12 jogos, começou 3 pelo Betis essa Pois é. temporada. o Luiz Henrique tem bem a característica que o Tite gosta, né? Jogador de velocidade, pelo lado do campo. Novo ainda, né? Né? 22 anos. Pra fazer aquilo que o Tite gosta muito, que é alargar o campo, correria. Sabe quem tinha que entrar nessa aí? Quem? O Galo. Luiz Henrique? Ué, o Atlético não precisa de ponta? Sim. Não tá precisando de cara quebrador de linha, driblador, veloz? Mas o Não Luiz tá- Henrique pra ser reserva? Ué, mas o Flamengo ele vai ser titular? O Flamengo tem mais dinheiro, né, Léo? Ué, mas tá tentativa de empréstimo. Mas vai pagar o salário. Ué, mas não é o baixo. salário do Luiz Henrique não é lá isso, não. Ele não Ah, foi com um cartaz tão Se assim. o cara não. ganhava 100 conto aqui, foi pra lá ganhando 100 conto no dia de lá, Dá já 500. pula pra 600. Meu filho, você acha que o atleta não paga salário de 500, 600 mil? Paga, mas Então, pra alô, reserva é Rodrigo muito. Caetano, que tá sempre nos ouvindo. Flamengo não entrou no Scarpa, né? Flamengo não entrou ali no meio, ali, não quis, né? Inclusive não deu uma inflacionada no negócio. Por que o Atlético não vai atrás do Luiz Henrique? E não tô brincando, não. Eu acho que seria muito bom pro Galo, tá? Você é muito gastador, Léo Figueiredo. Uai, Você Característica precisa se tem. controlar, o Léo time que eu Figueiredo. torço, meu filho. Você tá acostumado com o Real Madrid. acostumado a muito. Tá acostumado com o Real Madrid. Olha só, no mercado de técnicos tem uma notícia também, uma notícia importante, muita gente tava, né, de olho nessa situação. Pedro Caixinha renovou o seu contrato com o Bragantino. O anúncio foi na noite dessa sexta-feira. Ele tinha contrato até o fim de 2024, mas uma situação que evoluiu, ele foi valorizado, certamente, e prorrogou por mais uma temporada o seu vínculo. Pedro Caixinha fica até o fim de 2025. Uma boa notícia lá pra turma de Bragança. Vamos lá. Ô, Natália, algo que tem te chamado mais atenção nesse mercado da bola até aqui? Acho que das notícias recentes, a renovação do Lucas, né? O São Paulo tinha esse acerto inicial de 4 meses para tentar fazer com que ele permanecesse, venceu concorrência de times da Europa, de times do futebol mexicano também. Obviamente, a identificação do Lucas pesou para essa permanência, voltou jogando muita bola, mostrando que está acostumado a um futebol de nível muito acima do que a gente disputa aqui, é por isso que ele sobra e acho que vai ser importantíssimo para que na próxima temporada o São Paulo não perca o protagonismo que conseguiu ter em 2023, né? Principalmente no segundo semestre, agora também podendo disputar a Libertadores. E a do Pedro Caixinha no Bragantino, né? O Bragantino já segurando, um treinador que fez um ótimo trabalho. Nem precisava se preocupar com o contrato agora, porque ainda tinha mais um ano, mas eu acho que a permanência do Caixinha por lá no Bragantino também é uma ótima notícia. Notícia que vem lá do Rio de Janeiro, do repórter Vene Casagrande, dando conta também que o Fluminense é outro que quer o Luiz Henrique. Foi formado, inclusive, lá pelo Fluminense. Ô Léo, o que tem te chamado mais atenção no mercado da bola até aqui? Uai, Cirilo. O que te chamou mais atenção até Olha, eu acho que o Scarpa e De La Cruz, né, são jogadores que têm destaque. O Scarpa foi o craque do Campeonato Brasileiro do ano passado. O De La Cruz é um ótimo jogador do River Plate. Acho que são aqueles caras que puxam a fila. Essa renovação do Lucas Moura é porque ele já estava no São Paulo, então não tem um impacto tão grande. Mas o Lucas Moura, na minha opinião, inclusive, é mais jogador. Porque
Para quem esteve no Mineirão ou para qualquer atleticano que acompanhou o jogo do Galo contra o São Paulo, esse agora na reta final, o Galo ganhou no finalzinho. O Lucas Moura saiu lesionado no primeiro tempo. Mas enquanto ele estava no campo, ninguém achava ele. E eu fiz América e São Paulo no Independência, que foi um jogo que o São Paulo estava próximo da final, né? Então, por exemplo, o Rames começou jogando e o Lucas entrou no segundo tempo. Eu fiquei, de fato, impressionada. É muito diferente. Outro patamar. O controle que ele tem da bola, a passada muito larga. Velocidade, não a é velocidade, passe. a arrancada, a capacidade de tocar a bola e já aparecer para receber de novo, aproveitando um espaço do adversário. É bem diferente. E antes que nos xinguem, Natália, só para deixar claro, De La Cruz, ótimo jogador no River Plate. Scarpa, ótimo jogador no Palmeiras, no Fluminense Futebol Brasileiro. Lucas, ótimo jogador no São Paulo e na Champions League. Porque ele já quase ganhou uma Champions sendo protagonista. Sim. Então, e o Lucas não é veterano. O Lucas não é... o Lucas tá com 38 anos. Sabe? Então, eu acho que é uma baita renovação do São Paulo. E o São Paulo que vai ficar mais quente no mercado, porque tá entrando mais uma baba de dinheiro aí, né? Exatamente. O Beraldo, né, tá sendo vendido lá pro Paris Saint-Germain. PSG, né? Algo superior aí a cifras de 20 milhões de euros. E aí ajuda bastante. A verdade é essa. Giro final do Atlético, Álvaro Damião. Ô Cirilo, continua a ação do Atlético na Arena MRV, uma ação natalina muito bacana que está sendo promovida pelo Instituto Galo. As 3.000 primeiras crianças que chegarem à Arena MRV levam para casa de presente uma linda camisa do Instituto Galo. Camisa listrada, preta e branca, maravilhosa. E o torcedor, a criança, ela tem que ter no máximo 5 anos. Crianças de até 5 anos que comparecerem à Arena MRV. Ali naquele complexo que fica de experiência, é ali que está acontecendo essa festa natalina na casa do Galo Doido Noel. Os torcedores que quiserem ir, ainda há tempo, tá? Vai até às 8 horas da noite. Muitas camisas já foram entregues, mas tem muita camisa ainda para o torcedor mirim atleticano, aquele que mais precisa. Essa ação é bacana demais, Cirilo.